Ora, boa tarde. Hoje venho fazer um vídeo sobre um assunto atual para que todos possamos refletir sobre ele. Venho falar dos benefícios da redução do horário de trabalho para a sociedade, as empresas e os trabalhadores, e para as famílias, para as crianças e para os idosos. Atualmente, com o desenvolvimento das tecnologias da informática e da robótica, há muito desemprego. Estas tecnologias substituem muitos trabalhadores, milhares, milhões de trabalhadores. A informática, os computadores, a robótica substituem os trabalhadores. E isso é uma das causas atual do desemprego. Por isso, eu pensei que se reduzíssemos o horário de trabalho para 6 horas de trabalho diário, seguidas, com 1 hora para uma refeição, para recuperar energias, para descansar os músculos e a mente, isso traria benefícios para a sociedade e para todos. 30 horas de trabalho por semana, durante 5 dias da semana, e isso seria benéfico para os trabalhadores, para as pessoas, para a sociedade em geral. Temos que para as empresas era benéfico na medida em que os trabalhadores, estando menos cansados, menos saturados, menos estressados, menos esgotados, aborrecidos com o seu trabalho, são mais produtivos. Estando felizes, estando em boas condições físicas e psicológicas, são mais produtivos, mais eficientes, mais rentáveis e mais focados nos seus objetivos. Portanto, se o horário de trabalho fosse 6 horas, o trabalhador ficava com mais tempo livre para dormir, 8 a 9 horas de sono todas as noites, que é fundamental para se ter uma boa saúde, para curar as doenças, para combater inflamações, para recuperar as energias, para estar em boa forma física e psicológica. O sono é indispensável. Sem sono, as pessoas andam a cair, andam a dormir de pé, a tomar café e outros excitantes para se manterem acordadas, mas isso não resulta. As pessoas, para estarem concentradas e focadas, precisam de estar bem alimentadas, bem hidratadas, bem alimentadas e terem tido uma noite de sono profundo, de qualidade, 8 a 9 horas de sono por noite, para poderem ser saudáveis, terem saúde e serem eficientes, produtivas, focadas nas suas tarefas e rápidas, enérgicas, produtivas, criativas, etc. Portanto, para os trabalhadores seria benéfico para a sua saúde, mas seria também benéfico para as suas famílias, porque para as suas crianças podiam ter filhos, cuidar dos filhos, levar os filhos à escola, buscar os filhos à escola, dar mais atenção aos filhos, dar mais atenção à família, podiam cuidar melhor das crianças, dos idosos, dos pais, idosos que precisam do apoio dos filhos também. Isso deixava mais tempo para a família e para as crianças e os idosos e para outras coisas. Também para desporto, lazer, ver um filme, fazer desporto, fazer exercício físico. Portanto, as pessoas têm atividades muito rotineiras, precisam de fazer exercício físico, atividades físicas diferentes,
para poderem descansar a mente, as pessoas, porque o esforço físico descansa a mente, enquanto que o esforço mental, a atenção, a concentração mental, descansa o corpo, os músculos do corpo. Quando a pessoa está cansada fisicamente, deve ler um bom livro, ver um bom filme, fazer algo que a relaxe. Quando a pessoa está cansada mentalmente, deve fazer uma boa corrida, uma hora de dança, andar de bicicleta, fazer qualquer atividade física para descansar a mente. É assim que funciona o nosso corpo. Portanto, os trabalhadores, as pessoas estando em boas condições, são físicas, psíquicas, são mais felizes, são mais produtivas, são mais eficientes, são mais criativas, e, portanto, rendem mais às empresas. Não adianta estar no posto de trabalho 7, 8, 9, 10 horas, se estiver lá sem fazer o que se faz, a fazer o que faz, está lá a fazer o que faz, está lá a fazer o que faz, a passar o tempo. Mas não, isso não é produtivo, não é bom para a produtividade. Portanto, muitas horas, pouca produção. Era preciso poucas horas de trabalho com muita produção. Isso faz aumentar a produtividade dos trabalhadores. Não é só o salário que faz aumentar a produtividade dos trabalhadores. Também é as condições físicas, a motivação, estar bem de saúde para poder ser produtivo, concentrado, focado no seu trabalho. Portanto, eram mais eficientes. Eu perdi-me aqui com o meu guião, gosto de fazer mais vídeos sem seguir o guião, porque ao menos sai tudo direitinho. Tem outras vantagens, muitas outras vantagens. Como há muito desemprego atualmente, e vai haver cada vez mais desemprego, porque as tecnologias estão a substituir o trabalho humano, reduzir o horário de trabalho era criar condições para que mais trabalhadores tivessem trabalho. Isto é, todos os trabalhadores tivessem trabalho, todas as pessoas tivessem trabalho. Assim temos cá pessoas a trabalhar mais ou mais tempo no trabalho e outros desempregados a viver à custa da segurança social e a levarem vidas de exclusão e marginalização social e felizes. Porque não têm condições para estar integrados na sociedade, ter uma família, ter filhos, ter segurança na vida, segurança financeira na vida e, portanto, ser felizes. Portanto, para a sociedade era bom que todas as pessoas pudessem ter um emprego e todas as pessoas pudessem trabalhar. Portanto, para todos terem trabalho atualmente é preciso reduzir o horário de trabalho e para haver empregos para todos. Para o Estado, para a Segurança Social, isto poupava imensas despesas de apoio social, com subsídios de apoio às pessoas que estão sem rendimentos. Por outro lado, aumentava as receitas da Segurança Social, aumentava as contribuições para as pessoas que estavam a trabalhar, pagavam contribuições para a Segurança Social e pagavam impostos para o Estado. Assim, só dão despesa e não geram receitas. Se estivessem a trabalhar, geravam também mais receitas. Além disso, estas pessoas que estão a trabalhar têm mais rendimentos, mais poder de compra e, portanto, podem comprar mais bens e serviços, fazer mais consumo de produtos que as empresas produzem e, portanto, ajudar a escoar a produção das empresas, gerar mais lucros e mais rendimentos para as empresas e criar mais emprego e mais bem-estar para todos. Esta é uma grande vantagem da redução do horário de trabalho. As pessoas precisam ter uma vida saudável, alegre e feliz. Precisam de se alimentar bem, saudavelmente, de beber água, se hidratar e dormir 8 a 9 horas de sono para estar em boa forma física. Por isso, tem que ter tempo para isto. Para se alimentar, para se hidratar, para ir à casa de banho e para dormir. Tem que ter tempo também para cuidar da família, das crianças e dos pais, dos idosos. Tem de ter tempo
para fazer desporto, para fazer uma atividade diferente daquelas que realiza no seu horário de trabalho, para compensar o desgaste sofrido físico ou mental durante o período de trabalho. Desporto, no caso das pessoas que trabalham num escritório mental, usam mais a mente para trabalhar, ou então para as pessoas que trabalham fisicamente com mais intensidade muscular, mais trabalhos que exigem mais esforço muscular, precisam também de relaxar os músculos, ver um filme, ouvir uma música, ler um livro, para relaxar os músculos. Isto é sagrado. As empresas deviam saber, os empresários, que terem pessoas lá no local de trabalho durante 8, 9, 10 horas não significa aumento de produtividade, não significa mais produção, nem mais qualidade na produção. Não significa nada disso. As pessoas até estão lá, mas não produzem grande coisa. Com menos horas de trabalho, as pessoas estavam menos cansadas, mais felizes, mais motivadas, sabiam que tinham aquelas horas para trabalhar intensamente, mas depois iam tratar da vida delas, da saúde delas, dos filhos deles, dos pais, fazer desporto, fazer alguma coisa que lhes desse também prazer. Provavelmente trabalhariam intensamente, com motivação, com foco nas suas tarefas, e seriam altamente produtivas e aumentaria a produtividade. Para a sociedade, já vou repetir um pouco, vou fazer uma síntese. Para a sociedade, porque tínhamos pessoas mais felizes, pessoas mais integradas, tínhamos aumento da produtividade, tínhamos aumento das vendas das empresas, tínhamos aumento da criação de mais empregos, tínhamos menos despesas sociais com as pessoas que vivem de subsídios, tínhamos mais impostos para o Estado, mais contribuições para a segurança social, tínhamos, portanto, vantagens comuns. Para o desemprego, vou fazer um resumo, a síntese. Para o desemprego, as pessoas, havendo redução do horário de trabalho, como ia haver necessidade de mais trabalhadores para as empresas produzirem produtos e serviços, elas iam contratar mais trabalhadores e reduziria-se o desemprego. Com a redução do desemprego e com o aumento dos rendimentos dos trabalhadores, isso iria criar aumento de poder de compra, mais procura de bens e serviços junto das empresas. As empresas iam ter mais procura dos seus produtos, iam vender mais, iam ter mais trabalho, iam criar mais empregos, iam, portanto, fazer mais lucros e rentabilizar os seus investimentos. E desse modo contribuir para o bem-estar geral, pagar mais impostos para a sociedade, investir mais, comprar produtos intermédios e, portanto, faziam prosperar a economia e criavam bem-estar para toda a sociedade e para todas as pessoas, sem ninguém ficar de fora, sem ninguém ser excluído da vida, da sociedade, do emprego, do trabalho, da família, da casa, dos bens que as pessoas gostam de ter, do carro, da sua independência. Todas as pessoas estavam socialmente integradas, eram felizes, produtivas, contribuíam para a sociedade com trabalho, todos contribuíam com trabalho, para não andarem uns a trabalhar 8, 9, 10 horas e até mais, sacrificarem-se, e outros sem fazerem nada, a viver de subsídios, à custa dos impostos. Isto não é bom. Se reduzisse o horário de trabalho, as pessoas, os que trabalhavam menos horas, mas produziam quase a mesma coisa, ou mais, e mais pessoas passariam a ir para o mercado de trabalho, se houvesse procura de produtos, junto das empresas. As empresas iam aumentar a sua produção, e para isso tinham que contratar mais trabalhadores. Contratando mais trabalhadores, há mais poder de compra, há mais rendimentos e há mais vendas, e isto é um ciclo produtivo, portanto, que gera bem-estar, investimento, é promotor de crescimento económico, de bem-estar e, portanto, de bem-estar para as pessoas e para as empresas e para o Estado e para a sociedade e para todos. Portanto, tem efeitos positivos na vida, na sociedade e na economia.
Depois, temos mais alguns benefícios, há mais alguns benefícios que eu estou a tentar ver aqui no meu guião, ver se não me esqueci de alguns. Permite também que as pessoas que trabalham com o público, no atendimento ao público, trabalham com outras pessoas, a cuidar de outras pessoas, no ensino, na saúde, na educação, no comércio, a serem mais simpáticas, mais gentis, mais prestáveis, até a estarem mais alegres, mais felizes no seu trabalho e, portanto, serem mais agradáveis também para os seus clientes e para os seus clientes e para os utentes dos serviços. Permite também que as pessoas, portanto, as empresas que têm elaboração contínua, que têm produtos estar abertas e a funcionar 24 horas por dia, ou 18 horas por dia, ou 12 horas por dia, poderem organizar os seus turnos de 6 em 6 horas. Portanto, uma empresa de elaboração contínua, uma fábrica de elaboração contínua, teria que ter 4 turnos de 6 horas cada. 6 horas cada. 6 horas cada. Agora, atualmente, são turnos de 8 horas cada. Se o horário de trabalho passasse para 6 horas diário, obrigatório para todas as pessoas, o horário de trabalho deve ser obrigatório, que é para não andar aí pessoas a aldrabar isso. As pessoas não podem trabalhar mais que 6 horas. Todos trabalham 6 horas, que é para todo mundo ter trabalho. Portanto, faziam turnos de 6 horas. Uma empresa que tem que estar aberta durante 12 horas por dia teria 2 turnos. Uma empresa que quisesse estar aberta durante 18 horas fazia 3 turnos de 6 horas. Portanto, e assim as pessoas, as empresas ganhavam com isso. Elas têm alguns custos salariais, mas esses custos salariais, esse aumento salarial, é um aumento de rendimento gerado que vai ser injetado na sociedade, nas famílias, que vão procurar mais produtos e que as empresas depois recuperam e, passado pouco tempo, recuperam esse aumento de salários. Porque como as pessoas vão ter dinheiro, vão ter rendimento, vão comprar produtos e devolvem às empresas os salários que as empresas lhe pagaram. Portanto, isto é benéfico para as empresas, é benéfico para a economia, é benéfico para todos. E assim não tínhamos uma sociedade cheia de desempregados, de pessoas infelizes, tristes, marginalizadas, excluídas da vida, da sociedade, da alegria, do bem-estar, que não se conseguem realizar na vida, não conseguem ter uma casa, ter família, ter filhos, ter segurança na vida, e portanto são infelizes e marginais, que muitos deles, milhares, se dedicam à violência, a praticar crimes, a roubar, a atacar pessoas, a matar pessoas, a traficar droga, milhares de mulheres na prostituição, milhões de mulheres na prostituição, pessoas que para sobreviver têm que se prostituir, pessoas que para sobreviver têm que traficar droga, pessoas que para sobreviver têm que roubar, pessoas que para sobreviver têm que fazer atos ilícitos, praticar crimes. Ora, isto também ninguém quer. Portanto, era bom para a sociedade que todas as pessoas tivessem trabalho. E então eu acho que 6 horas de trabalho por dia são mais que suficientes. Eu, quando vou trabalhar, ao fim de 3 horas de trabalho, já estou muito cansado, mas mesmo muito cansado, quando trabalho a sério, quer a falar, quer a cavar lá no meu campo, e ao fim de 3 horas estou exausto. E agora ainda tenho que trabalhar mais 3, eu trabalho 3 de manhã, e depois eu tenho outras 3. Eu vou ter que fazer uma pausa de 1 hora, para me hidratar, me alimentar, e depois vou dar outras 3 horas intensamente. Ao fim de 6 horas eu devo estar muito, muito, muito cansado, de certeza. Agora que fará estar 7, 8 e 9 e mais horas no trabalho. É desperdício, é uma perda de tempo. Não é produtivo. É uma loucura, é uma irracionalidade. Todos já deviam ter pensado, empresários políticos, toda a gente devia ter pensado nisto, é uma estupidez. Temos que ser solidários uns com os outros, temos que cuidar de todas as pessoas, temos que integrar as pessoas todas na sociedade, não podemos deixar as pessoas no desemprego, não podemos deixar os jovens sem emprego ou emigrarem, não podemos deixar os jovens sem família, sem amor, sem filhos, não podemos deixar os idosos abandonados, sozinhos, porque os filhos emigraram e eu não tenho tempo de cuidar dos idosos,
trabalham 12 horas por dia, como é que vão cuidar dos idosos? Como é que vão cuidar dos idosos e das crianças que trabalham 12 horas por dia? Como? Como? Pessoal, quem são os inteligentes que vão ouvir este vídeo e que vão dizer, epá, o homem tem razão ou não tem razão? Quem são os inteligentes? Quero ver isso, quero ver os comentários. Quero ver os comentários sobre este assunto. Quero ver até os inteligentes. Quais são as críticas e as propostas diferentes que têm e quais são os aspectos negativos desta proposta e os aspectos positivos. Pronto. Era esta a mensagem deste vídeo. Se quiserem saber mais sobre os temas vários sobre a vida e a sociedade, aconselho que leiam os meus livros, A Utopia e a Realidade, e o livro As Origens do Bem e do Mal, que estão à venda no site da Amazon. São 2 livros que eu escrevi, muito interessantes, sobre quase todos os aspectos da vida em sociedade e da vida humana, que se chamam A Utopia e a Realidade, e outro livro, As Origens do Bem e do Mal. Portanto, se gostam de ler e saber mais sobre a vida e sobre a sociedade, sobre todos os aspectos da vida e da sociedade, procurem na Amazon estes livros com os títulos que eu referi. Pronto, por hoje é tudo. Reflitam sobre este tema e contribuam para as mudanças, se calhar votando em novos partidos que defendam estas ideias e estas alterações estruturais da sociedade que são necessárias neste momento da vida da humanidade, porque vai haver muito desemprego nos próximos tempos, vai haver milhares de pessoas de desemprego, pessoas que vão viver muito mal, na miséria, vão passar fome, em muitos países vão passar fome, vão morrer, se não morrem da doença, morrem à fome. Os governos, se forem governos inteligentes, cultos, que têm de pessoas que se apoiam na ciência, no conhecimento científico, na razão, na inteligência, vão perceber que eu estou certo naquilo que aqui deixa, nesta proposta que aqui deixei. E, portanto, todos devem fazer alguma coisa para mudar isto, melhorar, criar melhores condições de trabalho e para os trabalhadores e para as pessoas e para aumentar a produtividade, mas para integrar toda a gente na sociedade e, portanto, integrar os jovens, criar condições de vida para os jovens serem felizes, poderem ter a sua família, os seus filhos na sua casa, serem independentes e autónomos e serem pessoas realizadas na vida e criarem crianças para garantir as nossas reformas, para garantir o nosso futuro. Criarem crianças, é preciso criar crianças. E reduzir as despesas do Estado, com a segurança social, com subsídios, aumentar os impostos, aumentar o bem-estar da sociedade, das pessoas, das empresas, do Estado, da segurança social, de todos, pessoal. E está tudo ligado. A economia está tudo ligado. A sociedade, nós estamos todos ligados uns aos outros, dependemos uns dos outros, precisamos uns dos outros para produzir. As pessoas são necessárias para produzir, para trabalhar, mas são mais necessárias hoje para comprar produtos e serviços, para consumir. Sem pessoas com poder de compra e rendimentos para poder comprar produtos e serviços, as empresas não vendem. As empresas não têm a quem vender e fecham, despedem os trabalhadores e desaparecem. Portanto, o que é preciso é criar procura, criar poder de compra para as empresas criarem empregos, investirem, produzirem bens e serviços. Agora, para isto, conseguir-se isto, não sei, na União Europeia tem que ser a nível da União Europeia, porque Portugal não pode tomar estas decisões sozinho por causa da competição entre países. Agora, se saíssemos do euro, tivéssemos a nossa própria moeda, se não tivéssemos dependente dos outros países da União Europeia para exportar, para produzir, nós podíamos ter as nossas próprias normas sobre a organização do trabalho e sobre a organização da vida das pessoas que vivem neste território. Portanto, provavelmente temos que votar em novos partidos, não no PS e no PSD, porque estes já mostraram que estão-se maribando para as pessoas, têm feito mal a milhares de pessoas, às pessoas que votam neles, fazem mal às pessoas que votam neles. Temos que votar em outros partidos que defendam mudanças radicais, estruturais, inovações técnicas e tecnológicas e científicas que mudem o bem-estar da sociedade e o bem-estar da sociedade, o funcionamento da economia, para ela garantir bem-estar para todos e não estar
As pessoas, este modelo económico leva à pobreza e à miséria de todos. Porque quando os pobres morrem ou ficam na pobreza, os empresários também vão à falência, porque não têm a quem vender. Será que eles já pensaram nisso? Portanto, as pessoas são precisas para produzir, mas são mais precisas hoje para consumir, para procurar consumir produtos e serviços, porque senão as empresas desaparecem, não têm a quem vender. Não havendo pessoas, as empresas também não existem. E para pagar impostos. E as pessoas também são precisas para amarem-se umas às outras, cuidarem das suas famílias, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus avós, conviverem umas com as outras, praticarem desporto, serem felizes, divertirem-se em conjunto, também é preciso isso. Pessoal, leiam os meus livros, Utopia e Realidade, e As Origens do Bem e do Mal. Procurem-nos no site da Amazon. Fiquem bem. Até à próxima.